Olá, maravilhosos! Tudo bem com vocês, pessoal? Hoje eu estou aqui com uma amiga, arquiteta, empreendedora, guerreira, Carol Ventura. Bem-vinda ao podcast Papo com Sabrina. Um prazer recebê-la. Obrigada. Prazer é meu. Muito obrigada por vir, pelo convite. Conta pra gente sua história. Sua história até antes de você abrir o seu escritório. Bom, eu me formei primeiro. Eu desde criança me apaixonava, assim, quando meu pai tinha aquelas revistas de planta, de decoração. Não sei se era Casa de Jardim, tinha alguma outra Casa também. Cláudia. Não lembro o nome, mas eu sei que eu abria, eu ficava olhando as plantas e ficava tentando entender como que era e tudo mais. E aí, saindo da escola, eu fui direto para fazer design de interiores. Objetiva, ela já foi pro designer de interiores. Na verdade, não. Na verdade, eu queria fazer design gráfico. Legal. Aí, num passeio, eu falei, deixa eu ver aqui. Aí, fui fazer design de interiores. Do gráfico pro interiores. Até que a gente trabalha bastante com gráfico. Aí, adorei, amei fazer design de interiores. E aí, já tinha algumas pessoas que faziam arquitetura lá. Fui direto aí depois terminei design de interiores, fui para arquitetura e já comecei a trabalhar no primeiro ano da faculdade. No primeiro mês, assim, na verdade, eu já consegui emprego. Uhum. Na área, trabalhei numa empresa de divisória de alto padrão. Fiquei 1 ano lá, estagiando, depois saí e fui para a construtora. Fiquei quase 4 anos na construtora. Pé de barro mesmo, trabalhando na obra. Construtora é legal, né? Pra base, assim, a gente aprende de tudo, né? Tudo. Todo o processo. E aí é bom que eu peguei toda a base, então todos os projetos que chegavam, você sabe como executar, né? Então depois para fazer projeto é muito mais fácil, porque você sabe na obra ler o projeto e entender, então, o que precisa ter na obra, o que precisa chegar na obra para aquilo ser executado de uma forma bem feita, né? Nossa, e aqueles projetos de forma, cara? Nossa, é muita folha. Jesus. Exato. Olha, eu bato palma para quem faz. Porque não é uma folha, né? Tipo, é 30 folhas, né? De projeto de estrutura, né? É bem complexo. E ferragem, é muita coisa. Junto calculista, amo arquitetura. A parte humana é mais interessante. A parte do briefing com o cliente, vamos fazer, né, designer de interiores, aí vamos deixar a casa bonita, mas a parte de estrutura é bruto, né, dá trabalho, né. E até, assim, eu gosto muito desse assunto, porque eu até estudo, não que eu queira me aprofundar, só para ter ciência, né. Projetos, gente, demanda até 2 anos, dependendo do nível de complexidade, acho que até passa, né, de 2 anos, dependendo do empreendimento, né. Sim. Porque tem a concepção, aí tem a estrutura, tem a forma, tem o cálculo, aí tem a questão do solo, e você pegou tudo nesses 4 anos, né? Peguei tudo. Não, é que, na verdade, como era execução, os projetos, eles chegavam todos prontos, né? Eu compatibilizava na obra algumas coisas que não tinham sido compatibilizadas no escritório, mas ali o básico já, o projeto já executivo, né? O que vai para a obra mesmo. Sim. E depois da construtora? E depois da construtora, fui para um escritório de arquitetura. Fiquei em interiores, né? É o que eu faço hoje. Fiquei lá mais 4 anos. Depois que eu saí de lá, eu falei, não, agora eu vou... Agora é a hora. Agora é a hora. Agora que eu vou abrir meu escritório, vou empreender. Que ano que foi isso? Foi em 2017. Ontem, né? A gente fez 18 anos, né? Comemoramos juntas. E me conta, aí você startou, falou, vou abrir meu escritório. E aí, o frio na barriga? Muito, assim, primeiro... o meu primeiro cliente foi um amigo, então ele sabia que era o primeiro projeto e tudo mais. Mas, assim, o mais difícil para mim não era a parte técnica, era a parte de atendimento ao cliente, né? Porque eu tinha pouquíssimo disso, então fazia sempre a parte técnica. Na obra, sempre foi com o pessoal de obra, né?
Então, era essa parte de gestão e atendimento de cliente. Aí eu fiz um curso de gestão de escritório para saber como que eu organizava as coisas. E aí, atendimento com cliente foi experiência, né? A gente vai... Foi quebrando a cara. É, Dá um zoom aqui, dá um zoom aqui agora. Quebrar a cara é bom, mas dói, viu? Eu lembro até hoje, teve o primeiro cliente que eu peguei... Na verdade, antes desse, quando eu tava no escritório, eu já tinha pegado cliente à parte, né? E eu tremia, assim, tremia, que eu escondia as minhas mãos para ele não ver que eu tava tremendo. Aí, depois disso... Mas é a prática, né? Uhum. É a prática, porque às vezes a gente tá tão insegura, mas o cliente nem sabe. Eu passei um perrengue, viu? Apesar de anos de experiência, abrir a tua empresa é diferente de você trabalhar para outra pessoa, né? Eu estive numa reunião, e nessa reunião era o CEO da empresa e tal. E ele começou a filosofar, sabe? Filosofar mesmo. Foi pra Europa, foi filosofando, foi viajando e tal. Aí ele olhou pra minha cara e falou, você tem CNPJ? Aí eu, ainda não. Eu tenho expertise para te atender, né? E a mão de obra que tem que ser qualificada, porque seu projeto tem um grau altíssimo de complexidade. Aí ele voltou a viajar. Aí eu falei, eu acho que o fato de eu não ter CNPJ me lascou. Aí foi aí que eu abri meu CNPJ, sabia? Aí eu já aprendi, já. Próxima vez, se você não tiver, você abre no mesmo dia, tá bom? Fica a dica da Sabrina. Mas e aí? Aí você pegou o projeto do teu amigo, foi um residencial? Foi residencial, e na verdade eu fiz uma consultoria para ele antes, porque o pai dele, acho que tocava, né? O padrasto dele tocava a obra, sem arquiteto, sem nada, tinha os projetos, só que ele começou a tocar a obra sem arquiteto, brigou com o arquiteto, enfim. E aí, quando o padrasto dele saiu, eu fui verificar os projetos, ver o que estava, né, se estava batendo ali, projeto de estrutura. Aí eu olhava o projeto, olhava o que estava construído, eu falei, gente, mas não tô entendendo, né? E aí a viga que era para ser aqui estava construída lá, eu falei, nossa, tá muito errado isso. Então o pedreiro tinha construído do jeito que ele achava, ele não tinha seguido projeto, não sabia ler projeto nem nada. E aí? E aí eu indiquei para ele um engenheiro estrutural, ele arrumou tudo lá, né? Refez os cálculos e refez toda a parte estrutural. E aí depois ele me chamou para fazer a parte de acabamentos. Que é a parte mais cara, né? Quer dizer, ele gastou 2 vezes, né? Então, sim, você foi o anjo da guarda desse cliente. Gente, não tiro o merecer, o profissionalismo de pedreiros. A gente precisa de pedreiros. Mas o pedreiro não lê projeto, ele tem que pedir ajuda. E tem que ter alguém fiscalizando para ver se ele está executando o que está no papel. O papel é o projeto. E uma casa tem tantas situações aí de casas caindo, estrutura, né, abrindo fissuras. Exato. Por quê? Porque não tem um profissional. Ninguém nasce sabendo. E não tem que ter vergonha de não saber, né? Isso dá a possibilidade de ter competentes profissionais ao lado de vocês. E é muito louco isso, né? Porque eu vejo isso se repetindo. Eu participo de grupos. Tem um grupo no Facebook, existe, né? Eu ainda uso. E tá lá, assim, o pessoal procura arquiteto, engenheiro, designer e tal. Eu tô subindo uma casa, eu preciso de um croquis. Eu leio aquilo, me dá um arrepio. Me dá um arrepio, porque é muito achismo. Até em outras redes, né? Eu tô mais presente no aprendendo, tá? No TikTok. E eu dei risada porque eu fui abrir a live e entrou um encapuzado na minha live, gente. E foi agora. Com todo respeito, voltando pro foco. Conversando lá e vendo os vídeos, o pessoal às vezes fazem algumas coisas que não pode,
quebrar a estrutura. E faz pela percepção, né? Tipo, deixa comigo que tá tudo certo. E pelo que eu entendi, esse pedreiro, ele tinha falado, não, deixa comigo, sei ler projeto, a gente toca daqui pra frente. Sei ler projeto, ó o nariz. Tá tranquilo. Ó o nariz. É um Pinóquio, né? Na verdade, o cara tem uma boa lábia, né? Mas é aquilo. Vamos entrar aqui nos detalhes. Nos detalhes das nossas perguntas, porque a gente tem um roteiro. Quais são os erros que você vê, assim, que as pessoas cometem na hora de decorar uma casa? Eu acho que é o excesso de informação, excesso de móveis que não estão proporcionais ao espaço. Então, às vezes, você pega aquela sala enorme, você coloca um sofá desse tamanho, um negocinho assim, aí fica aquela salona com os móveis super desproporcionais. E o inverso também é verdadeiro, né? Que, tipo, pega um apartamento pequeno e aí coloca aquele sofá maravilhoso que, tipo, parece um elefante na sala. Então, acho que esses são os erros que eu mais vejo, assim, sabe? E de cores também, as pessoas não sabem usar cor. Mas ainda bem que cor dá pra pintar, né? Enjoa, pinta, acabou, né? O duro é que se for uma cor forte, não rola. Na pandemia, eu pintei minha porta de roxo. E pra tirar o roxo? Eu contratei uma pessoa pra tirar o roxo. Agora ela tá branca. Desisti, mas tentei, tá? E se você tivesse 5 itens, só 5 itens pra decorar uma sala. Agora, que a nossa pergunta tá uma casa, uma sala. Quais seriam 5 itens que você usaria pra decorar? Eu acho, em termos de decoração, já vamos contar que já tem uns móveis, né? Eu acho que, assim, o que traz muito aconchego é usar tapete. Acho que... E coisas, assim, que com textura natural. Então, tapete, uma cortina legal, plantas, acho que faz muita diferença. Ter um verdinho, né, na sala faz muita diferença. Ter objetos que tragam aconchego, que tragam história, que sejam alguma coisa do seu pai, do seu avô, enfim, da sua família. Alguma coisa que lembre mesmo a sua história. Acho que é isso. Acho que é isso, humilde ela, né? Porque eu vejo muitas publicações falando que os projetos estão cada vez mais frios. Né? E aí você traz o quê? O acolhimento, o abraço, a humanização, a história. O que é a história? Ter foto da família, né? Não é aquele ambiente totalmente clean. Eu gosto, tá, gente? Não tô discriminando, não. Mas eu acredito que na nossa casa e na sua casa, você tem que ter o abraço, né? Chegar em casa e olhar uma foto com o pai, por exemplo, com um cachorro, né? Eu gosto muito, eu tô contigo. Vela é legal também, trazer essa energia do fogo. Eu gosto, eu gosto. Quando começa esse friozinho, é gostoso. Né? Uma lareirinha, né? Uma lareira. Tem até aquelas lareiras portáteis, né? Só toma cuidado, gente, pelo amor de Deus. Não faça nada sem um profissional, tá? Vai me colocar qualquer coisa no meio da sala, lá estoura o piso. O calor, né? Não é? Porque o porcelanato tem porcelanato que não tem resistência para isso, né? Colocar direto. E me fala, qual que é o truque do arquiteto que ninguém conhece para mudar um ambiente? Para mudar um ambiente? Eu acho que não tem truque. Não? Acho que são anos de experiência e prática e estudo. Porque não tem uma fórmula pronta, né? Cada cliente, cada casa, cada personalidade é única. Então, é você estudar a história do cliente, você estudar as necessidades e ver o que se encaixa, assim. Acho que não tem... É aquilo, né? Um bom briefing. Pegar a essência dos clientes, né? É legal que eu entrevisto muitos profissionais, né? E toda vez que eu gravo, eu enriqueço minha biblioteca. E aí eu tô pegando um pouquinho de cada um, né? Tem arquiteto que vai para astrologia, tem arquiteto que estuda a personalidade, tem arquiteto que vê que
o cliente tem um temperamento alto, fala, não, eu vou passar para outro arquiteto. Cada profissional tem um jeitinho de trabalhar, né? E é legal que você abraça. Você já pega os detalhes ali e já vamos incorporar a sua essência, não é isso? E aí você traz a tua experiência de profissional, né? Sim. Eu acho que é isso, né? Ver as necessidades, o que ele precisa, o que ele gosta. E a gente só facilita o caminho, né? Por onde traçar. Gente, eu conheço histórias de casais aí que se separaram porque quiseram fazer a obra sozinho e o projeto, hein? Vamos pegar um profissional qualificado para fazer isso para vocês, não é? Pelo amor de Deus, não vai acabar o casamento por causa da casa, não, tá? Agora vamos falar, se você pudesse projetar a casa dos seus sonhos. Aqui tá sem nenhuma limitação, desculpa, li errado. Ó, tô até colocando um X aqui, ó. Sem nenhuma limitação, como ela seria? A casa dos meus sonhos seria uma casinha, tipo, sabe, casinha na árvore? Sério? Tipo no interior? No meio do mato, assim, tipo um refúgio no meio do mato, bem simplesinho. Inclusive, os clientes que tiverem a fim de encarar um projeto assim. Você tem vontade, mas assim, grande, pequeno, como? Pequeno, acho que o suficiente pra viver confortável, sabe? Nada de... Depende, o seu confortável é diferente do meu. Eu já sou festeira, eu gosto de área de churrasco, eu tenho carro velho, então tem que ter área para guardar os carros velhos, né? Tem que ter cama, bastante cama e quarto para visita, que eu quero todo mundo em casa. Ou não, você só quer um quarto para não receber visita? Isso. Cara. Tipo, não. Um quarto só pra receber, não precisa ter 10. Conta pra mim um marco no seu projeto, assim. Qual que é a sua assinatura nos seus projetos? Eu acho que é trazer a identidade do cliente sempre, né? E assim, não sei se é um marco, mas assim, todo o processo de trabalho eu faço de uma forma que o cliente participe de tudo, né? Então, não é que eu vou lá, eu faço o briefing e entrego um projeto, toma aqui, o projeto é esse. Não, eu faço em etapas de trabalho. Então, por exemplo, eu faço o briefing, faço o layout e sempre apresento várias opções de layout. Então, vou lá, converso com o cliente, olha, dessa forma, a gente tem essas possibilidades, com esse outro layout a gente tem essas outras possibilidades, né? Às vezes não dá para encaixar tudo que eles querem num layout, então eles têm que decidir entre um e outro. Então, é uma conversa que a gente tem e aí vai decidindo o que se ajusta melhor. Depois disso passa a parte que é o 3D. Então, a gente volta a conversar, eu mostro para eles como por dentro do projeto. Eu gosto de apresentar no sketch por dentro, para eles verem tudo. Não a imagem já pronta, sabe? Para eles participarem também. Do volume, né? É legal ver o início, né? O start do processo, né? E aí, depois... Porque sempre nessas conversas, apesar de ter o briefing, sempre nessas conversas, sempre surge alguma coisa que ali talvez não tenha captado no briefing. Então, a gente vai sempre afinando melhor, né, e detalhando melhor. E aí, depois vem também mais uma parte, que é a parte de iluminação, tomadas. De repente, a gente não conversou, o cliente gosta de assistir alguma coisa e precisa de uma tomada, enfim, gosta de fazer alguma atividade que precise de uma tomada em tal lugar. Então, a gente conversa, eu também faço essa parte de conversar sobre elétrica, iluminação, para afinar melhor, para depois chegar no executivo. Tá certíssima. Tiro o chapéu, porque eu faço o mesmo, tá? Você tá falando, eu tô vendo o meu processo. Tô falando, deixa eu ver se dá pra adicionar alguma coisa aqui. E me conta, no mundo de decoração, né? Ao ver do mercado, alguma coisa luxuosa que você acha brega? Quero conflito, brincadeira. Eu acho muito brega, coisa muito brilhante. Tipo, Um rococó, amiga?
Não, porcelanato brilhante, muito espelho na casa. Ah, eu acho muito prega. Gente, sinceridade, né? Vou causar discórdia aqui na internet. Tipo assim, espelho, ok. O que é necessário, sabe? Mas No ó, banheiro. tem lugares que cabem bastante espelho. Um hall com pé direito altíssimo de um hotel, Ah, sim. né? Uhum. Agora, uma casa com pé direito baixo, um monte de espelho me dá uma má impressão, né? Sim. Eu acho que tudo em excesso não fica legal, né, cara? Eu Fala acho que sério. o ambiente fica frio, sabe? Ah, vidro, vidro espelhado, espelho em si, porcelanato brilhante, enfim, O acho. porcelanato brilhante, ele teve sua época de glória, né? A questão é que tem que saber usar, né? Não, E eu aonde falo em usar. excesso. Se tem cliente que gosta de porcelanato brilhante, ok, vamos usar. De repente, vamos usar um tapete para dar um aconchego, né? Quer a discórdia? A discórdia é o seguinte, ao meu ver, meu parecer em relação a marmorizado. Usar muito marmorizado no mesmo ambiente de várias cores dá um conflito na minha cabeça. Aí você já vai com dourado, aí você vai com bronze, você vai com né, o rosé. Aí eu fico assim. Ainda coloco uma logo com paisagismo. Isso choca meu coração como arquiteta. Eu fico Não, assim, que profissional teve a pachorra de fazer isso, colocar tudo isso dentro do ambiente e o cliente contratou. Acho que a gente compartilha das mesmas opiniões, né? Mas dá uma dica pro público em relação a dar um toque igual você quer uma casa igual uma referência de um Pinterest aí. Falei certo? Pinterest, é isso? Pinterest. Pinterest. Acho que é isso. Preciso voltar para minhas aulinhas de inglês. Dá a dica, gastando menos. Gastando pouco pra deixar uma decoração legal. É. Putz, acho que pintura, não tem erro, assim, você fazer uma boa pintura, de repente uma pintura diferente, ou usar na pintura, acho que dá uma cara totalmente diferente. Plantas, acho que... Planta tem que estudar o ambiente, né? Tem que ver o horário de iluminação. Porque, por exemplo, o meu apartamento é um forno. Planta lá, elas ficam... Não rola. Não rola. Só planta que gosta de calor. E aí, sei lá, um tapete, de repente, se for no quarto, uma coxa legal, uma manta. Acho que são coisas pequenas, assim, que dão todo um toque. Eu gosto de... Tá tudo bem, tá? Eu gosto de tapete de couro. O que você acha? Tá, ela não gosta. Mas pode ser couro artificial. Eu gosto daquelas coisinhas pequenininhas, assim, mesa. Ela já tá indo pro rococó. A cabeça dela tá indo pro rococó. O que você acha? Não! Podemos não comentar. A diversidade de opiniões é ótima, adoro. Não, mas calma, eu gosto, tá? Tá tudo bem. Você sabe que tem marcenarias de alto padrão, médio padrão também, que usa muito couro na marcenaria. O que você acha? Assim, acho que não sei se precisa, sabe? Acho que menos é mais. Menos é mais? Eu tenho isso tatuado aqui no braço. Miss Van der Rohe, né? Essa Isso. frase. Então, vamos lá. Qual foi o pedido mais estranho de um cliente para você? Pedido mais estranho foi... Conta. Foi um ambiente para coisas ilícitas. Gente, não vai cair não, né? Sério? Você publicou isso? Não, né? Não. Eles até pediram para não espalhar, assim, pra família, nem se... O que era? Era no subsolo? Não, era dentro do apartamento, um quartinho pra... Um quartinho que você fez o quê? Você desenhou nuvens? Gente, isso é muito inusitado pra mim. Coloquei tomadas, que era o que precisava. Tomadas, tá? Eu nem quero saber o que é o... Não, porque aí você fala, né? Mas é pra curtir, é isso? Um ambiente pra curtir? Não, um ambiente pra... Gente, parou, eu nunca, nesse sei lá quanto tempo de podcast... Pra cultivar plantas. Tá bom, eu nunca passei por essa situação. Detalhe que eu tô ao vivo ali atrás.
Tá, mas isso não... Tá, porque é legal, a minha cabeça bugando. Ah, você fez uma estufa. Isso. Agora, 5 horas depois, eu raciocinei. Gente, que bizarro, né? É. Ai, E e aí aí, tem ficou tudo. bonito? Ficou bonito? Ficou um ambiente pra estufa que eles iam colocar. Jesus amado. Bom, esse cliente já se mudou do Brasil hoje, né? Não tá mais aqui. Já. Pelo amor de Deus, né? E você acredita no que o designer de interiores pode influenciar as pessoas? Os ambientes, assim? Ah, com certeza. Total. Muito. Qualquer tipo de cor na parede, se você vai para um ambiente que você tem cores muito escuras, tudo influencia no nosso comportamento, né? Então, se você tem plantas em um ambiente, se você tem materiais naturais, eu acho que esse contato mais próximo da natureza traz mais calma, mais paz, porque foi da onde é o nosso instinto, da onde a gente veio. Então, eu acho que tudo muito pensado assim, com certeza faz total diferença. Se você entra na casa de uma pessoa que é tudo desorganizado, você vai ver que essa pessoa é desorganizada no dia a dia, com as coisas dela, com tudo. Então, essa parte de organização também eu acho que influencia muito, assim, tanto na decoração, né, quanto no dia a dia das pessoas. O ambiente que a gente vive é o reflexo da nossa cabeça, né? É. Total, né? Muito. E aí a gente pode reverter também, né? Fazer que o ambiente promova mais conforto e praticidade, né? Funcionalidade no dia a dia. Do nada, você chegou a ver o projeto da casa da Anitta? Não. Ah, queria comentar. Comente. Tá bom, não, é porque eu achei bem interessante que ela fez um santuário no quarto dela, como se fosse um santuário, um lugar para de meditação, relaxamento. um lugar que ela entra e ela se desliga do mundo. E você falando, eu lembrei das palavras dela, que ali é um santuário dela, que ela se conecta com ela mesma, sabe? Ah, isso é muito legal. Eu acredito que a gente consegue fazer essas ligações com o profissional, né? Ainda mais com a vivência que a gente tem de pegar as necessidades que aquele cliente, por exemplo, ela é uma pessoa que ela não para, né? E tem que ter, né, um lugar que ela se conecte com ela mesma e se desligue, né? Acho bem legal. Traz a calma que o dia a dia dela não tem, né? Eu assisti no Netflix lá, o documentário. Obrigada, Wagner, você é maravilhoso. Gente, a gente tem... O Wagner tá na equipe, ele é maravilhoso, ele não aparece, ele é... apareceu, viu? O documentário, e você vê que ela é estressadona, né? Ela não para, e botou a família inteira para trabalhar, isso muito bonito. Agora, vamos lá, parou tudo, hein? Apartamento pequeno, ao seu ver, precisa de alguém para projetar, para deixar harmônico? Tô sendo fofa. Harmônico. Eu acho que apartamento pequeno é o que precisa de profissional para ajudar. Por quê? Porque os espaços são reduzidos, você tem que fazer caber tudo, então você tem que ver nos milímetros todos os espaços, tudo que cabe, né? Então, eu acho que a parte de... Eu acho até mais difícil fazer um apartamento pequeno do que um grande, por exemplo. Porque um grande você pode pegar um móvel, colocar um móvel solto ali. E o pequeno não, você tem que ser tudo sob medida, tudo calculado. Armário para caber as coisinhas, os sapatos, né? Então, quantos sapatos você tem? Vai caber ali, né? Então... Agora vamos entrar. Agora hoje eu tô pra discórdia. Em relação a cobrar, né? Vamos lá, tem profissionais que cobram por metro, tem profissionais que cobram por complexidade, e aí a gente tá entrando num detalhe. A complexidade de um projeto de um apartamento pequeno. Né? Não sei que raios carga d'águas que tem na cabeça das pessoas que só porque é pequeno tem que ser barato. E a complexidade para criar, para caber tudo ali?
É O maior. sapato, o salto, se a pessoa for grande, se ela tiver vestido, sobretudo, e aí? Ela tem que ter roupa para todas as estações, ela sai do Brasil toda hora. Qual que é o seu parecer perante a isso? Né? Eu cobro por complexidade. Então, nunca cobrei por metro quadrado, porque eu acho que não é nem pra gente, nem pro cliente é saudável, assim, não é real, né? Porque se você pega uma casa que o cliente só quer trocar o piso, por exemplo, então você tem que fazer a paginação do piso. A casa tem 500 metros quadrados. Você vai fazer a paginação do piso para 500 metros quadrados. Você vai cobrar 500 metros quadrados para fazer uma paginação de piso, sendo que um apartamento pequeno, preciso fazer marcenaria, preciso fazer a paginação de piso, preciso fazer forro, enfim, tem muito mais detalhes e eu preciso pensar muito mais, né, para realizar todo aquele projeto. Então, Dá trabalho. Dá trabalho. É por complexidade, Sim. ainda mais pelo tempo, né? Sim. Fala sério, porque a gente tem que pensar... Eu moro eu até brinco, num apertamento. Mas é meu, né? E eu vim de uma casa grande dos meus pais, que tinha espaço para armário, né? Para um monte de coisa. Eu adoro ter roupa. Adoro ter roupa. Eu sou uma boa taurina, adoro se vestir, assim, né? E aí eu fui para um apartamento. Com todo respeito, eu adoro meu apartamento. O que eu quebrei de cabeça para colocar armário no apartamento... Nossa, eu acho que... Cara, se fosse um apartamento de 100 metros quadrados, para mim ia ser muito mais fácil. Que eu ia falar, aqui é meu closet, acabou. Ah, não, aí você tem que otimizar, você tem que pensar quais eletrodomésticos, um entra, o outro sai. É igual roupa hoje, eu compro uma roupa, eu dou uma roupa pra caber. Né? E assim, é complicado, né? Se a gente for analisar o perfil de cada cliente, por exemplo, um homem solteiro. Será que é fácil fazer projeto? Você já fez de um apartamento pequeno para um homem solteiro? Já fiz estúdio e aí é assim, precisa de menos armários, né? Sempre. Precisa de uma adega maior, né? Aí tem que... Artscape! Faz uma adega sob medida, né? Não, cara, mas dá trabalho. Então... E não é só colocar o armário, né? É você colocar as coisas que você tem para caber dentro daquele espaço. Então, projetar dentro dos armários é muito importante, né? Sim, com Todos certeza. os espaços. Eu vejo que tem alguns profissionais que entregam na mão da marcenaria, a marcenaria se vira, né? Eu fiquei um pouco em choque quando eu vi isso. O que você acha disso? Não acho legal. Acho que assim, tem clientes que estão super livres. Ai, não, pode ser qualquer coisa e tal. Então, eu tento, dentro da minha experiência, colocar ali o que ele vai usar, né? Tem cliente que não gosta de abrir o armário dele para mostrar, tipo, ai, não, eu tenho tantas roupas, eu tenho, né? E tem cliente que já fala, não, eu tenho tantos sapatos, eu quero que você faça cabelo esses sapatos. Eu tenho tantos vestidos, né? Então, vai muito de cliente. Então, não é todo cliente que eu vou ficar forçando. Não, me fala aí quantos sapatos você tem, né? Então... Mãos ao alto, quantos sapatos você tem? Então, vai muito ali da conversa, né, do que o cliente... tem cliente que não deixa que você entre tanto na vida dele, que, né, é mais reservado. Então, eu vou lá e faço um armário que acho que seja adequado. Cá, vamos lá. Você tá atendendo um casal. Você foca no marido ou na esposa? Você responde. Quem que dá a palavra final? Depende muito, assim. Tem clientes que é mais o marido, tem clientes que é mais a mulher. Tá, mas a mulher sempre tem a razão, não? Sim. Ela que dá a última palavra, não é, né? Mas você sabe que eu tenho bastante cliente que o homem que dá a palavra final, assim? Bom. Que a mulher não quer participar tanto. Já tive também, já tive. Mas também quando a mulher ia... Sim, senhora. Não, senhora. E tá certo, assim, né? Ela que manda. Ai,
você... Conta pra gente hoje uma pérola de algum projeto. Uma pérola de algum projeto? Fora esse aqui do projeto que já tá nos Estados Unidos, né, o cliente? Na Europa? Uma pérola de algum projeto? Não sei, não me lembro nada assim. Algum perrengue de obra? São tantos, né? É legal que ela fala rindo, são tantos. Olha, a gente precisa de um patrocinador de Botox. Você aí, quer fornecer Botox pra gente? Porque às vezes a gente tem que ficar sem expressão. Mas conta uma pérola, né, que venha rápido na tua cabeça. Não sei se são pérolas assim, mas o que irrita bastante é aqueles... Quando o cliente traz aquele pedreiro e aí o pedreiro quer dar pitaco, né? Ai, menina. Aí o pedreiro Isso sempre é tem a muito razão, chato. aí não te ouve, aí faz uma besteira, aí você fala, ai, deveria ter feito uma ata. Ai, eu fiz ata. Ai, eu tenho razão. Mas que você tá falando leve, mas eu já saí, assim, rosa de várias obras. Ai, teve um perrengue uma vez, muito sério. A cliente contratou um pedreiro, que era indicação de uma moça lá do prédio dela. E aí ele veio, a gente foi, né, falar sobre o andamento da obra, eu fui lá na obra pra gente conversar sobre o andamento da obra. Falei, você pode vir aqui, né, pra gente resolver aqui como que vai ficar essa questão? Ah, não vou. Eu falei, não, eu vim aqui pra gente resolver isso, a gente precisa resolver. Ah, não vou. E aí a conversa começou a ficar quente, né? Ele veio, ficou um palmo do rosto dele aqui, apontando assim na minha mão, tipo, quase me bateu. Esse dia eu cheguei em casa, eu desanimei de obra, desanimei de verdade. Eu fiquei um tempo assim pra recuperar, sabe? Amiga, sinta-se abraçada. Eu tomei golpe de cliente, cara. Tinha que... Já passei por isso também com fornecedor. Acabou o contrato, só que estourou o gerenciamento de projeto que eu faço. E aí, o cliente veio de indicação. Chegou na hora do faz-me rir. Não vou pagar. Aí eu lembrei, eu não aditivei o contrato. Putz. Cadê a cara de palhaço aqui? Cara, fiquei me desanimou. Eu deixei de fazer alguns projetos. Falei, eu não sei se eu quero continuar. Eu amo minha profissão, mas desanima. Desanima. Porque aí, parece que é uma maré, né? Aí acontece tudo, né? Aí é profissional que vem, bate, duvida e tá no projeto. Mas é uns testes que a gente passa, né? Toda hora. Toda hora. Ela é demais, cara. Ela fala baixinho, dá risada ali fofamente, mas ela sofre igual a todos os profissionais, né? Ai, gente. E me fala um elemento de decoração, assim, que você acha indispensável nos seus projetos. Olha, eu sou fã de plantas, né? Você já percebeu. Você faz muito projeto no Santa Cecília? Não? Bela Vista? Não. A galera gosta de planta. Vila Madalena. Vila Madalena. Vila Madalena tem planta pra dedéu. Eu acho que... Eu amo plantas, assim. Eu acho que se puder ter, eu acho que é bem legal. Amiga, eu viajei... Mudando de pato pra ganso, eu trabalhava viajando muito, né? Aí eu cheguei, minhas plantas estavam todo o tempo. Aí eu liguei pra uma amiga minha que tem muita planta no apartamento dela. Ela falou, conversa com as plantas. Gente, eu conversando com a planta. Oi, planta, tudo bem? Você tá bem? Você quer alguma coisa? Ela, não, amiga, não é assim. Ela tava por... Conversa com ela. Eu falei, eu nunca conversei com uma planta, gente. Eu não cheguei nesse grau de psicológico ainda. Mas beleza, ela me treinou, Fernanda, um beijo, amiga. Ela não é louca, tá? Aí a planta deu 3 dias, ela voltou. Eu falei, energia, né? Mas eu tinha que ter filmado aquela cena. Isso é bem legal. Mas tem que conversar, né? Tem que trocar umas ideias. Talvez não trocar ideia, mas assim, acho que a energia que a gente, né,
no corpo eu faz... tinha cacto, né? Aí eu fiz a reforma, meus cactos foram tudo embora. O empreiteiro levou, acho que, sei lá pra onde ele levou. Não perguntei, não. Mas aí eu tento ter umas plantas, sabe? Porque eu acho que tem... Não sei se sua família é assim. Minha mãe adora planta. Sim. Nossa. Até na chuva ela tá aguando a planta. Tu acredita? Eu sou do mato, né? Então... Eu gosto de planta também. Eu falo brincando, mas eu respeito muito. E às vezes eu tenho minhas plantinhas assim, e às vezes eu tiro de um lugar e falo, gente, não, tá pelado ali, tem que voltar. É engraçado, né? Eu também sinto falta. E essa planta guerreira, tá lá. Tá lá, tá bonitinha, tá me aguentando. Não tá, porque eu não viajo mais tanto. E me conta, como que você adapta seus projetos para diferentes estilos de vidas e necessidades dos clientes? Eu acho que é a conversa mesmo, o briefing e esse processo, né, de você ir definindo o projeto por etapas, que a gente já conversou. Então, né, vem o briefing bem detalhado, depois todas as conversas e reuniões para ir detalhando e afinando para chegar na... Bem objetiva você, hein? Me conta. Eu adoro perguntar essas perguntas, porque eu acho que é dúvida da nação, né? Qual que é o software que você usa? Me responda. Eu uso Sketch. Sketch e tô entrando pro layout agora. O layout para fazer a configuração. Isso, e o executivo. É legal, né? Eu gosto bastante. Dá para aumentar a escala para 25, assim? Porque os projetos que eu vejo em layout, eu vejo sempre os cortes pequenos. Não, dá. Dá? Dá. E aí você faz super fácil. Dentro do layout, você muda a escala lá dentro mesmo. É que eu só modelei. Não modelei de modelo, tá? Modelei no Sketch. Mas ainda tem muito que aprender, mas tá saindo, assim, tá... Eu acho bem humanizado, porque já vem com os... O BIM é maravilhoso, né? Ele já faz os cortes, já adianta um bom caminho pra gente, né? E hoje eu tenho percebido que tanto pedreiro na obra, eles já estão se acostumando a ter tudo coloridinho, com todas as medidas. Então, quando chega um projeto de AutoCAD, chapado, eles já têm preguiça de olhar. Pegou a dica? Galera tem preguiça de ver projeto chapado. Vamos dar uns projetos de aprovação de prefeitura para eles? Né? Que as achuras ficam uma em cima da outra? Marcelo Esbarra, um beijo, meu amigo. Tô fazendo seu curso, estou amando, super indico. Falou? Para quem tá construindo casa, agora eu vou vender o jabá dele. Para quem tá construindo casas, faz projetos de empreendimento, faz tudo que precisar. Zoneamento, saber as boas práticas de como fazer um projeto aqui em São Paulo, gente, tá difícil, viu? Você não consegue fazer sozinho só não, viu? O Marcelo Esbarra tá fazendo um bruta de um curso legal, eu tô participando da turma. Eu fico até assim, ó, 1 hora, 2 horas de aula, eu fico assim, ó. Aí ele me manda mensagem, Sá, você tá bem? Eu falei, não, eu tô absorvendo. Porque é muita coisa, né? Se atualizou, então tem um monte de detalhes que a gente tem que colocar. Topógrafo, então, marcação de nível, agora não é mais 3 níveis, você tem que marcar o terreno inteiro, como boas práticas para eles. Eu super recomendo para os colegas arquitetos aí, engenheiros, todo mundo que queira ter esse conhecimento. Eu tô tendo para absorver mesmo, né, para incrementar. Porque faz tempo que eu não faço nada do zero, assim. Você chegou a fazer alguma casa do zero que você teve que protocolar na prefeitura? Total, não. Não? Não. Eu fiz, mas eu fiz para outra profissional. Mas foi numa época que era mais fácil. Eu fiz também. Sozinha eu nunca fiz. Fiz para o escritório. E fiz para empresas que eu trabalhei e assinei lá. Mas assim, da Sassá, assim, do zero, não... Vem, cliente, bora fazer uma casa. Desculpa as brincadeiras, tá? Desculpa, eu sou assim, nasci assim, Gabriela. Mas me fala, em relação ao impacto de cores, você acredita que impacta no comportamento das pessoas? Muito. Você estuda isso para implantar nos seus projetos? Eu aprendi em design de interiores, a gente aprende ali as complementares, então... Sempre quando o cliente, amo azul, quero colocar uma parede azul.
Falo, tá, vamos colocar a parede azul, mas vamos complementar com cores complementares, né? Pra ficar um ambiente harmonioso e não aquela coisa monocromática, ou enfim, que não... E depende também do ambiente, né? Se for para uma loja, é diferente de ser para uma casa. Sim, até uma área de refeição também, né? São cores quentes, né? Tem a psicologia, né? Das cores. Das cores. Eu tenho até esse livro. Nossa, teve uma época que eu andava com ele embaixo do braço. Eu trabalhei muito tempo fazendo projeto hospitalar e eu queria tirar o branco. Gente, como é difícil tirar o branco de hospital. Porque o branco, ele é bom pra quê? Manutenção, né? Limpeza. Mas eu tirei. Deu trabalho, legal. mas eu tirei, viu? E em relação às tendências, né, no nosso mundo de arquitetura, de designer, elas influenciam nos seus projetos? Olha, eu tento não fazer um projeto que vá acabar a moda, né? E parece que tem coisa assim que a gente olha, elementos, sei lá, iluminação, um pendente, que aquilo já tá fardado ao fracasso daqui 5 anos, né? Tipo sanca aberta. Isso. E aí eu tento não colocar, né? E explico para o cliente. Falo, já chegou, né, o cliente queria muito colocar uma iluminação. Eu falei, olha, esse é o tipo de iluminação que daqui a pouco você vai estar brega, né? Então, você não quer mudar para essa, né? Então, eu oriento nesse sentido para ser atemporal. Eu ia falar isso agora, você tirou... o atemporal é o melhor, né? Sim. E aí, nada melhor que você usar madeira, usar elementos que... Madeira, você já viu cair de moda? Não cai, né? Eu amo madeira. Você sabe que para aceitar o MDF, eu lutei muito. Eu prezo muito a madeira, só que a madeira tá cada vez mais cara, né? Sim. Hoje você encontra o quê? Em mesa, né? Tampo de mesa, em peças, né? Mas para armário, a gente não encontra com facilidade. Não. E tudo bem também, né? Aí tem os MDFs que estão cada vez mais chegando próximo a... Com tratamento, né? Com durabilidade em relação à água, vapor, essas coisas. Eu abri a cabeça. Tô aí, mas... Foi difícil no começo. E me conta, o projeto mais desafiador que você fez na sua carreira? Projeto mais desafiador? Olha... Foi com uma amiga me chamou para fazer um projeto, era uma proposta de aeroporto, de modificação de aeroporto. Que legal. Aí esse foi bem, porque é bem diferente do que eu já tô acostumada a fazer, então para mim foi bem desafiador. Qual aeroporto? Eram 3, era a proposta, né? E acho que era de Macaé, de Belo Horizonte, e tinha mais um que eu não lembro. Mas você teve que alterar projeto? Não, era só a proposta. E só a proposta já... Porque já deu trabalho. Era um projeto gigante, né? Então, era a proposta de concorrência para modificação. Cara, você atrai uns projetos legais, né? Diferentes. Você já fez igreja também? Não. Bora fazer, vamos atrair uma igreja. Eu topo. Ia fazer um templo. Bora. Eu faria também. Eu conheci algumas pessoas que participaram daquele Templo do Salomão. Cara, a história é linda. Sério? Sério. As pedras tudo de fora, tudo de lá. Eles trouxeram tudo. Eu falei, até areia. Eu falei, como assim? Areia também? Falei, depois eu vou estudar esse projeto, mas eu achei fenomenal. A complexidade, né? Todo projeto tem uma complexidade por trás, né? E é interessante que, em questão, eu acredito que tem que ter a energia também, né? Você falar de uma igreja não é uma coisa comum, não é fazer 4 paredes e colocar uma água só, né? A água, gente, é a caída do telhado, tá? É que às vezes a gente conversa, né, tecnicamente, aí eu fico assim, eu preciso explicar. Tô aprendendo, tá? Acho que daqui a pouco eu alcanço posso dar umas aulas. E você tem algum truque, agora mudando de assunto, algum truque para algo simples que você coloque no teu projeto? Por exemplo, eu vou dar um spoiler, tá?
Já vou falar do meu. Eu tenho o hábito de colocar um solitário, uma iluminação solitário do lado da cama de casal. Você tem alguma coisa assim também? Um item assim? Não, um item específico não. Eu gosto muito de colocar iluminação, já que você falou de iluminação, de ter iluminação indireta nos ambientes, né? Você Chegar trabalha à com noite. o amarelo e o branco? Ou você trabalha só com uma cor? Só amarelo, né? Só amarelo? Mas o amarelo esquenta. Olha, todo conflito hoje. É. E aí? O que você faz? Não, esquenta o ambiente para casa. Residência é ótimo. Ah, Acho depende. ótimo. E se o meu apartamento for quente? Aí tem que verificar a insolação, né? Tem que ter um ar-condicionado, né? Não, mas no caso do meu... Não, sim. Brincadeira, tá? Com todo respeito. Eu trabalho com branco, com amarelo e com 2 níveis de amarelo. Neutro e mais um outro nível. Mas em residência, você usa branco também? Eu uso onde eu preciso trabalhar, cozinhar. Eu trabalho com direto e com indireto. O direto eu coloco o branco. Isso já foi um conflito para alguns arquitetos, hein? Tem uma amiga minha que briga comigo. Ela é especialista em iluminação. Você vai brigar comigo também? Não, tá tudo certo. Não, porque assim, ao meu ver, na cozinha, pelo menos a minha, tá? Eu gosto de criar um ambiente acolhedor à noite para fazer uns petiscos, tal. E na hora que eu vou cozinhar, não sou masterchef, tá? Mas eu cozinho bem. Eu preciso enxergar, porque eu sou cegueta. Então eu coloquei uma lâmina de LED branca e ela me salva. Então, mas o que tá na iluminação não é a cor exatamente, é a quantidade de lumens, né? Sim, mas eu digo assim no todo. Não tô entrando no lumens, não. Não vamos dar aula pra eles, não. Vamos cobrar. Brincadeira. Mas eu falo no todo, sabe? Eu tenho algumas amigas que vão lá. Você usa branco? Você não pode usar branco. Eu preciso enxergar a comida. Eu sou cegueta. Na casa dos meus pais, eu coloquei até uma luz direta pra cozinhar, sabe? Assim. Eu gosto de, quando é iluminação assim, usar ou 4.000 ou 3.000. Mas em residência eu uso mais 3.000. Eu gosto mais de... Acho que não precisa ser mais fria que isso em residência, sabe? Você tá sendo técnica. Explica pra eles. Pode explicar. Por isso... A iluminação... 3.000K é a intensidade, a cor da iluminação, né? Então, se a gente tem 2.700, ela é mais amarelinha. E aí, quando você vai aumentando até 6.000, que é o branco mesmo, que é o 6.000 Kelvin, você aumenta a cor você chega mais próximo ao branco, né? A cor branca, que é aquela iluminação do sol, que é meio-dia, né? Meio-dia, uma Pegou, hora pessoal, da tarde. porque às vezes vocês ficam ouvindo assim, lumens, aí não é vagalume, não. É a parte técnica da iluminação. Então a gente estuda a intensidade, né? Eu gosto muito de levar os clientes em loja para eles, né, olhar, sentir. Inclusive tem uma reguinha agora, você já viu? Inclusive eu comprei, não chegou, comprei de fora. Que aí a gente coloca próximo à parede, né, aqui, para ver como que vai ficar e se o cliente gosta. Porque eu já percebi uma coisa, eu levo os clientes nas lojas, eu não sei se aconteceu isso com você, eu coloco, aí o cliente, não gostei. Eu falei, mas foi você que escolheu? Já aconteceu isso com você? A iluminação? Já. Não lembro se já aconteceu. Aconteceu comigo. Já aconteceu, na verdade, mas é que eu especifiquei uma quantidade de lumens e eles colocaram outra. E aí? Aí teve que alterar porque aí ficou escuro o ambiente. Aí teve que complementar ou eles trocaram? Eles trocaram. Mas a iluminação é o que dá o charme, né? É outra assinatura minha também. Para você também é? Você cria espaços acolhedores com a iluminação? Sim, então eu acho que é isso da iluminação indireta, de trazer uma luz mais baixinha para você... que é aquele ciclo, né? Então, você tá lá no meio-dia, você tá trabalhando e tal, uma luz mais clara, que é o que você falou. Então, 3.000, 4.000 Kelvin. E aí você pode diminuir um pouquinho e colocar a luz mais baixa. Então, em cabeceira de cama, uma luz que nem você coloca o solitário ali, numa cor mais amarelinha. Então, acho que isso é legal de trazer esse aconchego
É fundamental, né? E mesmo pra gente, né, pro nosso corpo entender que não, tá, porque a gente fica dentro de casa, e aí a gente tem, o nosso corpo tem que entender que o pôr do sol tá chegando, então que você vai ter que relaxar, né, deixa tudo mais escurinho pra você conseguir ter realmente uma noite boa de sono, não ficar com a luz branca. A luz branca, viu? Já fiz casa toda branca também, que o cliente queria branca. Eu falei, tá bom, hospital. A gente orienta, né? Mas... Hospital, mas quer, então tá bom, né? E você enxerga a conexão da arquitetura com designer de interiores? Como você enxerga essa conexão? De mãos dadas, atadas, assim, né? Porque a arquitetura tá totalmente ligada no espaço que vai proporcionar dentro do ambiente. E aí é isso que você falou, né? A arquitetura, tenho minha casa quente. Então, a arquitetura, ela tem que pensar em iluminação, ventilação, né? Em como o vento trabalha dentro ali do ambiente, se tá levando uma ventilação adequada. E aí, às vezes, a gente, né? Se a arquitetura tá bem feita, o design de interiores, né, vem para complementar, né? De uma forma muito mais fácil, né? Muito mais fluida. A gente tá chegando ao final. Oh, eu juro que eu vou comprar esse botãozinho para pôr aqui. Oh! Dê uma dica de ouro para quem tá começando, tem a sua casa, mas quer decorar ela deixar um jeitinho lindo e com bom gosto. Contrate um arquiteto. Adorei entrevistar essa mulher, cara. Contrate um arquiteto, ligue já. 0800. Mas agora eu vou para a última pergunta. Eu quero que você dê para eles ali direto uma dica, algo que toque seu coração, que você queira espalhar para o mundo. Olha, eu acho que, assim, em termos de tudo, assim, mantenha a simplicidade. Mantenha uma simplicidade no coração. Em tudo. Arquitetura, em interiores, na vida. Acho que é isso. Vamos brindar? Vamos. A gente não tomou água porque a gente fala pra caramba. Obrigada pela sua participação. Obrigada.